Olá pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindos ao meu canal. E hoje eu vou estar contando para vocês como é que eu passei na entrevista com o Au Pair Care com 0 nível de inglês. O meu inglês foi considerado intermediário alto, com 75% de aprovação. Bom, primeiramente, eu quero falar para vocês que eu nunca tinha estudado o inglês, tá? Eu sempre gostei muito de ouvir músicas, né, em inglês, de ver tradução, mas nunca frequentei escola de idiomas, nem nada assim do tipo, nunca tinha estudado pelo YouTube, nada. Entendeu? Era só música mesmo assim, inglês, umas palavrinhas assim, bem pouco, bem nada praticamente. Então, em 2019, eu conheci o processo de au pair. Tipo, a câmera tá torta. Eu conheci o processo de au pair e um dos requisitos era ter nível intermediário de inglês, né? Só que assim, o nível intermediário é aquele que você vai conseguir, né, ouvir e falar inglês, entendeu? E o meu nível não era assim não, filho. Não sabia nem falar what's your name e nem responder, né, como é que eu falava meu nome. Enfim, então, eu conheci o processo e assim, eu não fui direto pro mundo auperiano, tá? Tem muitas meninas que fazem isso, que não sabem nem o verbo to be e já passam direto pro mundo auperiano, para fazer a decoreba das perguntas que a gente, né, que tá fazendo a entrevista, vão te fazer. Que isso você acha muito fácil pela internet, né? Então, faz aquela decoreba toda, né? E na hora da entrevista é aquilo. Mas aí quando vai falar com as famílias, quando chega lá, não entende nada do inglês, gente. Então, pode te causar muitos problemas, além de um possível rematch, você está lidando com a sua vida, você está lidando com a vida de crianças, então vocês têm que ter isso na sua mente de vocês, gente. É uma responsabilidade muito grande. Ah, é um intercâmbio, eu vou morar com uma família, não sei o quê, é fácil. Gente, tem que ter muita consciência e responsabilidade, tá? Porque já aconteceu várias situações da au pair não saber falar o inglês, fez essa decoreba, né? Conseguiu passar na entrevista com a família, com tudo, chegou lá, não entendia muito o que a família falava, né? Situações do dia a dia mesmo, né? Não entendia o que a família falava e aconteceu casos trágicos com a criança que ela cuidava, sabe? Então, assim, gente, é a vida de vocês e é a vida de, né, uma outra pessoa. Então, aprendam pelo menos o básico do inglês. Eu não recomendo já fazer essa decoreba sem vocês entenderem nada. Bom, então a primeira coisa que eu fiz, né, foi entender o inglês. Então, eu comprei este livro, o English for Everyone, né, que é inglês para todos, e ele é totalmente em inglês, né? Eu não fiquei muito tempo nele, né? Eu nem terminei esse livro, ele tá um pouco mais que a metade. Ele é totalmente em inglês, né? E aqui ele tem explicação, tudinho, e aqui você tem atividade para você fazer, pra você responder. O mais bizarro desse livro é porque, assim, ele é totalmente em inglês e eu tenho zero, eu tinha, né, nível 0 de inglês. Então eu consegui entender esse livro, eu consegui entender ele perfeitamente. Eu lia, né, e respondia as coisas perfeitamente, depois você confere a resposta estava certa. Bizarro. Acho que é por isso que é inglês para todos, né, gente? Realmente o negócio é para todo mundo, tá? Outra coisa que eu fiz também foi ver vídeo aulas no YouTube, entendeu? Eu fiquei fazendo bastante vídeo aula lá, tanto que... Ó o meu caderno, gente. Tá vendo? Eu imprimia, né, o que ele falava lá e aqui eu fazia, né, a atividadezinha. E foi isso que eu fiz também. Não fiquei muito tempo, né, apesar que ele tá desse tamanho assim, porque eu continuei estudando, né, depois do que eu fiz a entrevista. E também eu escrevia muita coisa em inglês. Escrevia mesmo, gente. Ficava ali 1 hora mais ou menos estudando várias situações do meu dia a dia, de coisa que acontecia, de coisa que não acontecia. Falava em voz alta também. Entendeu? É muito importante você estar estudando e falar em voz alta. Então, eu fiquei, né, nesse balagaio aqui todinho. Fiquei, não foi muito tempo. Aí, quando eu vi que eu tava conseguindo entender, né, o inglês... Ah, também eu assistia muita série em inglês. Eu deixava o áudio em inglês e a legenda em português, né? E quando eu vi que eu tava conseguindo entender, né, umas coisas que eu nunca tinha ouvido na minha vida, eu consegui entender o que eles estavam falando, aí eu parti pro mundo auperiano. Aí eu comecei a pesquisar sobre as possíveis perguntas, né, que poderiam cair na entrevista.
Tem um site chamado ai, de falar. Alguma coisa assim. Eu vou deixar na descrição do vídeo. Lá tem várias perguntas, né, que podem cair na entrevista, tanto da Cultural Care, Au Pair Care, Experimento, que são praticamente as perguntas são quase tudo igual. Então, eu estudei muito ali. Então, eu via a pergunta e respondia, né, em inglês. As perguntas são em inglês, você também vai responder em inglês, gente, pelo amor de Deus. Aí eu respondi ali e fui decorando assim também as coisas, né? Fui aprendendo também desse jeito. Uma outra coisa também que eu fiz nesse ASCII, ele tinha as perguntas em inglês, né? E você respondia. Então, o que eu fiz? Aí eu pegava as perguntas e minha resposta, lia tudo em inglês, gravando no áudio do celular. Gravando ali. E então, eu ficava ouvindo aquilo dia e noite, né? Eu ouvia a pergunta e a minha voz, né, falando ali em inglês. E falava em voz alta junto, ouvindo e falando em voz alta. Então, gravem as perguntas, né, e as respostas e fiquem ouvindo aquilo, gente. Eu ficava, aquilo pra mim era a minha música. Eu dormia ouvindo aquilo, eu trabalhava aqui de home ouvindo esse áudio que eu gravei. Sério, era música pra mim aquilo. Era 7 dias, foi assim. E outra coisa também que eu fiz foi fazer videochamada, né? O meu namorado, ele tá no processo de au pair também. Aí o que acontece? Ele já tem um nível, né? Pra mim, o nível dele é fluente. Então, ele já tá no nível, né, de inglês. Ele também tá nesse mundo de au pair. Então, ele simulava comigo uma entrevista, né, com a gente do Au Pair Care. Então, ele me fazia as perguntas e eu respondia. Só que assim, eu tenho facilidade de escrever e ouvir o inglês. Na hora de falar, eu me perco ainda muito, porque eu tenho que passar o português pro inglês. E tem muita coisa em inglês que a gente não pode passar pro português, entendeu? É um saco. Então, eu me desesperava. Desesperava ao ponto de chorar. Gente, eu chorava muito também. Porque eu ficava na minha cabeça, meu Deus, a mulher vai começar a me fazer a pergunta em inglês e eu vou começar a chorar. Eu imaginava aquela situação como se fosse a mulher ali mesmo. Entendeu? A gente, falei, vai ser assim, eu vou chorar, eu não vou conseguir fazer. Aqui me desesperava mais ainda. Aí eu chorava, já meu rosto ficava vermelho. Eu tinha que ter filmado pra estar mostrando pra vocês. Eu fiz 4 videochamadas com ele, 7 dias antes, né? Em 3 eu chorei. No quarto, eu já fui melhorzinha, né? Então, assim, faça um vídeo chamado, se você tiver a conhecer alguém, né, que tem um nível de inglês, alguém que possa te fazer as perguntas, façam. Se tiver alguém próximo de você, faz cara a cara mesmo, mas treine uma outra pessoa te fazendo essa pergunta e você respondendo. E outra coisa que eu fiz, como eu falei, eu tava desesperada, eu falei, eu vou chorar, eu não quero chorar. Então, eu peguei essas perguntas, né, que poderia cair junto com as minhas respostas, imprimi, cortei, né, bonitinho ali, e colei na minha parede todinha. Colei na parede, no meu laptop, colei tudinho. E quando ela me fizesse uma pergunta, eu falei, vamos fazer uma pergunta, e eu não lembro muito bem como responder, eu ia lá e bati o olho, né? Assim, não é pra você deixar ali, tipo, o roteiro ali, você ficar lá lendo, né? Não, gente, é só pra você, sei lá, bater o olho, lembrar e começar a falar. Né? Que quando a gente fica nervoso, né? Nosso cérebro esquece de tudo, a gente esquece até como é que fala o nosso próprio nome. Então, eu deixei ali uma colinha, né? E foi isso, gente. Caiu uma pergunta que tava fora do mundo auperiano, totalmente fora. Então, outra coisa também, né, que é muito importante vocês estudarem o inglês, né? Que não é do mundo auperiano, é isso também. Porque pode acontecer ela fazer uma pergunta que não tá ali, que você não tava esperando aquela pergunta, e você não conseguir falar. Não conseguir falar ou não conseguir entender. No meu caso, eu consegui entender, né, o que ela falou, mas eu tive muita dificuldade ali na hora de juntar as palavras, né? Ai, meu Deus do céu, eu entendi, mas falei, como que eu vou responder isso? Foi meio vergonhoso, mas ela entendeu o que eu falei. Então é isso, gente. As dicas é coisinha assim simples, mas que fazem total diferença, tá? Não pulem pro mundo auperiano, do vocabulário do mundo auperiano, gente. Estudem um pouco do inglês. Então eu fiz esse processo aí todinho, passei, né, com 75% de aprovação, né? E com nível intermediário alto de inglês. Gente, eu lembro que eu liguei pro meu namorado e casquei o bico, porque como assim possível nível intermediário alto? Eu tava esperando pelo menos um intermediário, né? Eu acho que é porque ela conseguiu, né, verificar que eu conseguia entender o que ela tava me falando e falar. Mesmo que eu tinha uma dificuldade numa fala que tava totalmente fora, né, do mundo auperiano, eu conseguia
me comunicar, sabe? Não de um jeito como deveria, mas eu consegui entender e falar. Então, né, uma situação assim que talvez eu passasse com a família, né, que eles tivessem que me falar algo totalmente fora assim do dia a dia, eu ia conseguir entender. Então eu passei, né, com esse nível e minha resposta saiu no dia seguinte mesmo, foi bem de manhãzinha. Eu lembro que ela falou, aprovadíssima, Dé, você passou, aprovadíssima. Eu falei, Aí eu comecei a preencher, né, o application e depois fiquei online. E assim, eu garanto pra vocês que o processo pra até você ficar online é tranquilo, gente. É tranquilo. Um negócio pega quando vocês ficam online, porque começa a bater um desespero do cacete. Entendeu? Porque aí não vem família, aí tu começa a entrar naquele grupão lá do Facebook, né? Das au pair, as au pair tudo embarcando, aí tu fala, meu Deus, tô ficando pra trás, gastei dinheiro à toa. Bate um desespero sim, mas o pós é mais desesperador. Mas tá tudo certo no final, tá? Então eu desejo boa sorte pra vocês que estão aí nesse mundo auperiano, né? Que estão começando, né? Ou que já estão online, né? Fiquem calmas que tudo dá certo no final, tá? Então, é isso. Gente, curta, compartilha, se inscrevam no canal, que isso vai me ajudar muito, muito mesmo. É isso, gente. Beijão. Boa sorte a todos vocês. Tchau, tchau.